podcast. Aleluia, até o produtor bateu palma hoje. Égua. É porque eu sou especial. Homem parado. E aí, meu povo, mais um podcast. Feliz por estar aqui. Eu já vou apresentar a nossa convidada, que é muito especial, tá? Só que eu sou mais bonita. É minha irmã. Já apresentar vocês. Mas antes disso, eu já quero agradecer. Peraí, deixa eu tirar esse chiclete. A gente grudar aqui. Apresentar um negócio com chiclete, calma. Antes de começar, eu já quero agradecer a todos que estão assistindo o nosso podcast. E a gente já começa fazendo mexendo, né? Se você quer fazer seu narizinho, sua bariátrica, quer ficar magrinha, linda e maravilhosa, sem problema, sem medo, só me chama nos meus contatos aí no Instagram, tudo, que eu te levo pra Turquia seguro na tua mão. Vou lá contigo, tu paga minha passagem, tá? Mas eu vou lá contigo, te ajudo em tudo e te levo até lá. E vamos começar o podcast de hoje. Vamos começar o podcast. Ixi, cadê o aplauso aí pra mim? Bota aplauso aí pra convidada aí, produtor, isso. Aqui, ó, vou apresentando a minha irmã, tá? Oi. É a minha irmã mais nova, porque eu sou a bolacha do meio, né? Então, entendeu? Vai, fala aí teu nome. Não, meu nome é Mirleide. É aqui, ó, essa câmera aqui. Mas todo mundo me conhece como Leide. Mas faz sentido também, né? Mirleide, Leide. Não, é assim, pessoal. Deixa eu tirar o brinco aqui, porque esse negócio dói. É o seguinte, nosso nome em casa é tudo complicado. Meu irmão mais velho se chama... Eu até hoje não sei pronunciar o nome dele. Duas. Toda vez que eu falo, ele diz que tá errado. É Marclisson. Ele, minha mãe chama ele de Marclisson. Ele disse que é Marclisson. Como é? Marclisson. Marclisson. Aí vem eu. Marquem. Tem o Marquem também, né? Que é a mesma pessoa. Aí vem eu, que é Mixileide. E vem ela, que é... A mamãe já tava sem ideia e botou Mirleide. Não, mas o teu é mais fácil do que o nosso. Mais fácil. O teu é até bem mais fácil do que o meu. Antigamente eu não gostava, né? Porque eu dizia assim, poxa, parece um nome tão sério. Mas hoje em dia não, eu tinha acho bullying, top. tinha bullying. Tinha O bullying. meu sempre teve bullying. Mas tá, vamos lá. O que a gente vai falar sobre hoje? Nossa vida de pobre e nossa vida de apanhar. Eu quis trazer a minha irmã, gente, porque assim, ó, ela tem um testemunho bem grande pra contar, bem grande. Como hoje... quando vocês assistiram esse vídeo, já passou o ano novo, tá, gente? Aqui, esse é o último dia de 2022, então vocês vão ouvir fogos de artifício aí fora. Então, como a minha irmã já estava aqui na minha casa, eu disse, poxa, bora fazer o podcast, que tem muita coisa para contar, que ela tem um testemunho bem bonito para contar. E já serve já para, né, levar aí para as mães que passam por problemas e tal. Só ouve o que vai acontecer. Mas antes disso, a gente vai lá na nossa infância, vida de pobre, né? Eu vejo, eu vi a minha vida de um olhar diferente. Uhum. E tu? Também, completamente. De vestir a mesma calça, esperar tu chegar da escola para me poder vestir. Ainda com aquele, como é que fala? A temperatura do teu corpo. Ver as pessoas da rua mangar da gente, porque a gente só tinha uma calça. Esses tipos de coisa, né? Mas na infância também foi muito difícil. Ela sempre foi a queridinha da mamãe. Nunca. É sim! Nunca. Sabe por que não? Sim, eu apanhava mais do que ela. Mas você esqueceu um detalhe, que a minha mãe falava pra nós que três. Minha mãe? Falava pra nós três assim, pra um não ficar rindo da cara do outro, vai todos três se abraçar e ela metia a porrada. Então não tinha queridinha, não. Tinha essa também de mamãe dizer que por causa dela eu apanhava. Quem aprontava mais era Mentira, tu. Mentira, eu sempre namoradeira. Não, tu começou primeiro que eu, que foi eu que descobri que tu tava namorando Você escondido. ia pro retiro da igreja. Na igreja. No retiro da igreja. E eu olhava por detrás de ti. Eu olhava por detrás de ti. Tu lá no bancozinho, lá dentro do ônibus, lá dando maior pega no irmãozinho. Mentira. Vou nem falar o nome. Mas o irmãozinho era da igreja. Quase santo. Quase desviado. Ainda nem começou. Mas tá. Aí a gente saiu de Porto Velho. Eu sempre conto um pouquinho disso. A gente saiu lá de Porto Velho. Eu acho que primeiro eu tenho que contar a minha história para que vocês possam entender o que ela vai falar. Porque mesmo assim eu nasci por último, então... Não, mas a gente saiu de lá, de Rondônia. Só que antes de sair eu já tinha passado por um problema bem difícil. Que fui sequestrada pela minha tia maravilhosa, né? Que Deus dê saúde pra ela, Jesus. Mas mamãe não tinha nem direito pra pagar o resgate. Mas tu passou pela mesma coisa.
Vai, conta aí, antes da gente ir pra Fortaleza, porque assim, tem gente que já tá curiosa, diz assim, como assim? Tu mora na Holanda, tua irmã também? É, minha irmã, minha mãe, meu irmão, Mas tá tudo isso todo tem mundo uma aqui, mas tem uma história pra contar aí grande, atrás. Vai lá. grande. Qual é o primeiro que tu quer saber? Como foi tua vida com a tua tia maravilhosa? Porque talvez ela assistisse isso aqui, né? Vai lá. A minha vida, eu não posso dizer 100% como foi, porque na época eu era muito, muito nova. E eu fui mais porque ela dizia assim, eu gosto muito da Leide, a Leide aqui eu vou cuidar muito bem dela. Então, a gente foi, eu e a mamãe, de férias pra Fortaleza. Foi não. Foi depois de tu. Não, mas não foi de férias. Mas foi depois de tu. Foi porque eu empurrei a mamãe pra ela ir. Eu disse, mamãe, vá-se embora, porque lá é o único local que a gente vai sair dessa pobreza. Sim, mas aí a gente foi pra ver. Então, pra mim, foi como uma férias. Pra ti, ó, pode ver que... Eu era muito jovem, eu tinha o quê? 15 anos? 15 anos, verdade. Eu tinha 17. Então, na minha cabeça, não, tô indo de férias, visitar minha tia, coisa que ela tinha sumido, nunca mais a gente tinha visto ela. Então, quando eu fui ver ela, era quando eu tinha 15 anos. Foi muito rápido, foi muito Foi rápido. tudo muito rápido. Então, não teve convivência. A minha convivência foi na época que eu fui morar com ela. Aí, quando eu fui morar com ela, que eu vi que o negócio da história era totalmente diferente. Vamos fazer aqui uma expectativa? Retrospectiva. Assim, gente, ó, o que a gente vai falar aqui nesse podcast de hoje? A gente tá falando aqui de quando a gente saiu, né, da nossa cidade, Rondônia, tá? Que a gente tava saindo de lá, de uma transição de lá até chegar em Fortaleza, de Fortaleza vir para Holanda e aí vai chegar no testemunho para que vocês possam entender. Então, ó, a gente saiu de Rondônia, que não foi fácil sair de lá, porque a gente saiu praticamente fugida do Jorge. Vou falar nome porque realmente foi. Saiu fugida e a gente foi para Fortaleza, só que a gente sofreu muito lá na mão da nossa tia maravilhosa, querida, que Deus dê muitos anos de vida. Vai lá. Não sei se faz... Só que ela passou pelo mesmo que eu passei, só que eu passei pior do que ela, porque ela ainda tinha um cartão. Tu tá vendo como tu era queridinha? Não, era porque... a mamãe te deu dinheiro. Eu também, mas porque também eu era muito revoltada pela história que a minha tia contava para nós e não foi aquilo que a gente viveu. Então, por exemplo, quando eu fui para a escola, logo que eu cheguei lá, né, tinha que começar a estudar. Peraí, mulher, não pula a história. Mamãe foi, chegou em Fortaleza, aquela santa se fez de santa novamente. Tu ficou lá na casa dela, cuidando da nossa avó. E aí, por precaução, a mamãe disse assim que ia deixar um cartão para mim. Que era o cartão que ela depositava o dinheiro do banco. Só que, como eu ainda estava dormindo, ela entregou na mão da minha tia, porque ela também não conhecia. Foi. Mamãe te deixou dormir lá e foi-se embora. É porque foi muito cedo que ela tinha que pegar o ônibus para voltar. Olha, acho que era umas 4 horas da manhã, eu acho. Como eu era muito nova, nem isso a mamãe quis me levar, né? Porque ela ficou com medo e tudo. Leva pra onde? Pra estação. Pra quê? Do ônibus, que era longe. Pra quê? Se era de noite. Pra quê? Se tu ia ficar lá? Não, pra deixar ela na estação, mulher. Ixi. Aí ficou eu, a Gia, a Cacá, nós todas, né? Aí a Esté foi lá. E a Esté foi deixar a mamãe. E a vovó também ficou. Tá. Vai lá. Aí, pronto. Mas aí, essa tia aí disse que ia me dar o cartão. Só que eu nunca vi o cartão. Mamãe deixou na mão dela? Na mão dela? Ai, mamãe deixou. Mas a mamãe não sabia também, nós também não. A gente Como achava que era a melhor tia do mundo, né? Essa mulher já tinha me levado 4 meses por aí. Mamãe não sabia que a mulher era uma santa desse jeito? Não sei. Eu sei que ela ficou com o cartão. Aí, conversa vai, conversa vem. Mamãe voltou. Aí, essa história eu sei mais do que tu. Porque mamãe voltou pra dizer que a gente ia se mudar de Porto Velho pra Fortaleza. Então, tu foi a desculpa pro meu padrasto que a gente teria que voltar pra Fortaleza porque tu tava lá. E teria que voltar. Então, essa foi a desculpa. Eu já deixei minha filha lá, eu tenho que ir, a gente vai se mudar. Então, tu foi a desculpa para que a gente pudesse mudar sem problemas. Vai lá. Verdade. Aí, pronto. Aí, começamos a ir pra escola. Não tinha vaga para mim, né? Então, foi aí que a mamãe conseguiu uma escola para mim paga. Ó, tá vendo? Conseguiu. Queridinha. Só que o dinheiro da escola, a mamãe depositava no cartão. Queridinha, né? E ela nunca falou. Queridinha, Não tinha vaga, o que eu posso fazer? Queridinha. O que eu posso fazer? Eu nunca fui uma escola paga. Queridinha, vá. Era top, ó. Aí pronto, aí eu comecei a ir, só que eu tinha que andar um tempão para poder pegar o ônibus. Por exemplo, eu morava em Parana.
De Iparana pra passar naquele pedágio, era uns 40, 45 minutos andando. Era longe mesmo. Andando. E de lá que tinha o ônibus de Fortaleza pra ir pro centro, Barra do Ceará, por ali, tudo. E eu ficava ali na praça da... Como é aquela praça da... Sei. Tá. Pegava o ônibus e ia pra escola. A praça do centro lá. O que acontecia com o dinheiro que mamãe mandava? E lá o nome da escola era J. Oliveira na época. E ela não pagava as prestações. E também, eu não tinha condições de estar todo dia indo para a escola, porque tinha que ter o dinheiro para pagar o ônibus, e ela dizia, te vira, né? Se tu quiser ir para a escola, tu tem que se virar. Só que as bonitas, todo dia tava bonitinha lá, indo para a escola, comendo do bom e do melhor, levando do bom e do melhor. Só que no fundo, era o dinheiro que a mamãe depositava. Tá. Vamos pular um pouquinho, só para vocês saberem que a nossa chegada em Fortaleza foi difícil. E esse foi um período todo que ela passou lá e a gente em Fortaleza, minha mãe em Fortaleza, Rondônia, nós em Rondônia, então lá sozinha com essa minha tia bem amada, né? Aí a gente vamos pular no tempo. Até vocês souberem, quando eu contar o meu podcast aí, que for a minha história, vocês vão entender isso aqui tudo. Pulou no tempo, né? Já pulando pra cá, pra esse podcast não ficar tão grande assim. Mamãe se muda pra Fortaleza. E aí? E aí a mamãe se muda pra Fortaleza e ela também quis mostrar uma coisa que não era pra mamãe, que ela enganou a mamãe também, dizendo que tinha uma casa já toda lá pra ela, tu lembra? Não tinha nada quando a gente chegou numa vila, que era praticamente só um quartinho. Só um cômodo. Só dividia uma parede pro banheiro. Isso, só isso mesmo. E comendo dinheiro de mamãe, né? Comendo dinheiro da mamãe, Aí quando eu joguei todo... Pode falar? Não, né? A bosta no ventilador. Quando eu joguei, aí ela captou a mensagem e foi aí assim que ela quis, né? Ajeitar o quebra-cabeça, mas não dava mais certo. Não dava. Não dava mais certo. Aí, um certo dia, pulando aí uns 3 anos, a gente já morando em Fortaleza ali, lutando. Eu lutando, tá? Porque a bonita não trabalhava. Aí eu era de menor, fazer o quê, né? Que de menor? Eu já tava com 20 e a bonita só... Como é? Estudando. Porque eu queria ser alguma coisa. Até agora nada. Tô tentando, tô na luta. Até eu. Por enquanto fico só na limpeza. Não, mas é um trabalho... Vamos dizer, não é limpeza. Tu tá auxiliando os idosos. Que agora, fazendo compras, né? Supermercado, essas coisas. Que aqui na Holanda é bem diferente. Diferente do que no Brasil. Com certeza. Eles dão um agrado pra gente. É top. Top. Eu fiquei um tempão. Eu tô saindo agora. Nem te falei, né? Mas eu tô saindo agora. Era tão bom que tô saindo. Eu fiquei 5 anos. Só que agora eu pedi as contas. Esse mês eu pedi. Quer dizer, esse mês agora que vai entrar, meu último dia 30. Hoje? Não, ontem. Não, próximo mês. É o último mês, não vou mais não. Mas tá. Aí, gente, a gente chegou em Fortaleza e tudo. Aí eu conheci o gringo que tá por ali, ó. Mas a história dele é depois, viu? Não, sim, 3 anos. A gente passou 3 anos Primeiro sofrendo. A gente sofreu muito, Sofreu muito, sofreu porque a mamãe bendita... ralou que só. A bendita tava lá. Passamos quase que fome, porque era um ou 2 ovos pra nós 4. Mas eu vendia na praia, né? Eu trabalhava na praia. Eu ia às vezes marcar vergonha, Jesus amado. A gente sofreu... Era pretona tu, né? Também, né? Trabalhando. Não, mas aí a gente... Não, o Checa também chegou a trabalhar. No sonho. Eu não lembro, não. Daí ele trabalhou. Em Fortaleza. 2 dias. Por isso que eu não tô lembrando. Não, porque quando eu pedi as contas, ele disse que ia trabalhar no meu lugar e só aguentou 2 dias. E era de quê mesmo? Panfleto. É panfletagem, que fala? Eu acho que é. Que é, né? Entregar papel. Entregar papel na rua. Mas era pesado, porque eu trabalhava uma semana de segunda a sábado pra ganhar. Na época, tá, gente? Era R$30. Aí eu arrumei um outro melhor. Só o quente, não ganhava água, não ganhava comida, não ganhava tudo nada. Era minhas contas. E a passagem de ônibus. E aí o melhorzinho que eu arrumei era de segunda a sábado também. Foi o que tu foi trabalhar com os deputados? Mas aí era 50. Não, isso aí foi... aquela ali foi vida de rico ali, eleição, que aí eu ganhava mais. Aí ele foi rico. Não, ali já foi riqueza.
Não, aí conheci o Bendito ali, né? Vamos pular essa história que eu já falei um pedacinho no outro podcast. Conheci o Bendito. Aí vai chegar a nossa história de vir pra cá e vai chegar a história do testemunho dela. Vamos lá. Conheci o Bendito e tal. Aí o Bendito, um certo dia, foi e disse: Ah, vamos casar. Assim, não foi nada romântico. Até hoje eu tô esperando ele se ajoelhar. Ainda bem que ele nem entende nada que a gente tá falando ali. Já passou, já. Não entende nada. A gente tá ali, mas não entende nada. Tá. Aí o Bendito foi e disse: Vamos casar, né? Pra ver se eu ficava aqui. Sendo que naquela época eu não precisava de Fazer exame nem nada. de Não. prova. Porque quem quer entrar agora aqui na Holanda, morar e tal, tem que fazer prova. É muita Tem coisa. que passar pra entrar. É igual como a nossa mãe fez, né? É, que a gente vai chegar na história que a nossa mamãe tá aqui também. Aí, tá, a gente casou pra ver se ajudava, que não ajuda em nada. Então, nem adianta dizer assim, eu vou casar pra ter papel. Não, não adianta. Na época que eu tinha, já não adiantava, imagina agora. Aí, casei. Aí, quando eu fui casar, aí você conta essa história. Aí eu vim, Pra né, quê? no lugar da minha mãe pra ser a testemunha do teu casamento. Teu casamento. Aí quando eu cheguei na Holanda, eu fiquei fascinada, né? Porque a gente só andar aqui, ali na esquina, não tem problema nenhum. Você pode andar a Holanda toda, graças a Deus, não tem problema. Isso pra nós, assim, é uma grande diferença. É uma grande diferença, porque se eu andar de madrugada em Amsterdã, não acontece nada. Eita. Não acontece nada. Eita, agora aconteceu ali fora, viu? Vai lá. E aí pronto, aí acabei gostando. Fiquei 3 meses ainda, né, mana? Que tu 3 meses, porque pode. Quem vem até hoje, quem vem, brasileiros não precisam ter visto para entrar até hoje. E aí pode ficar 3 meses aqui de como turista. É. Passando disso já é mais complicado, porque é capaz até de é capaz até de, por exemplo, eu não acho justo, por exemplo, da pessoa vir, ficar 3 meses e depois continuar e não querer se ajeitar. Por quê? Mas não pode dá, correr um grande risco. Não dá. Mas o risco, por exemplo, assim, é um pouco grande. Se a polícia pegar, o seu passaporte é carimbado. Aí você passa 5 anos sem entrar no país. Não, se entrar na Europa. 5 anos. Quer dizer, dá, né? Eles sempre arrumam um jeitinho pra entrar. Faz um novo passaporte. Fora a humilhação que você passa, né? Porque aquela coleguinha, ela foi pega aqui em Amsterdã e ela foi presa, né? Eles deixam preso. Quando não tem já o primeiro avião pra deportarem, fica às vezes até 1 ou 2 semanas, dependendo da vaga que tem pra voltar. Quanto tempo ela ficou aqui? Acho que não lembro. Ela ficou mais de 1 mês presa. Eu acho que sim. A gente não vai dar nome, mas ela ficou mais de 1 mês presa. E aí eles tomam o passaporte, carimba. Não deixam ir nem em casa pegar roupa. Não pode falar com ninguém. Mas ela tava ilegal aqui quantos anos? Vários anos já, ilegal. Porque assim, eles puxam. Aí foi. Aí tem a data, né? Porque quando você entra é carimbado, né? Aí tem não sei se agora ainda é carimbado quando entra. É sim. É sim, em todo lugar. Em qualquer lugar que tu entra, eles carimbam a tua entrada e fica no sistema. Se tu não sair, tu tá ilegal. E daquela vez que a gente foi, eu acho que foi em 2016, a última vez que a gente foi pro Brasil, que eu quase fui deportada, tu lembra? Tu quase foi deportada do Brasil. Do Brasil! Pra cá. Do Brasil pra cá. Tu ia ser deportada, era no Brasil. Eu cheguei lá, mas que o homem não foi com a minha cara, já queria me botar de volta, tu lembra? Separou a gente da fila. Lá em Fortaleza, mas do era aeroporto. porque tu tava com o passaporte holandês. Tá. Vamos lá, volta ao assunto. Aí chegou, foi pro meu casamento. E aí, nesse período, o que aconteceu? Aí, nesse período, né, conheci uma pessoa. E aí, depois que eu conheci essa pessoa, eu pensei que se não der certo, eu tenho pra onde ficar, né? Porque tu disseste pra mim assim, não, Leide, quem sabe? Se não der certo, sozinha aqui tu não vai estar. Isso é muito bom, a gente ter uma família que é muito unida. Porque já pensou se eu, mesmo com a minha irmã aqui ou ela comigo aqui, e as duas vivessem cada um pro seu lado? Gente, é assim. Eu sou o tipo da pessoa que eu não sou muito de ligar, de estar procurando. Eu sou um pouco diferente da minha irmã. A minha irmã já é mais aberta, extrovertida e tarará. Já eu sou muito assim, mais na minha. Eu sou muito mais na minha. Só que quando fala de família, a minha irmã pode estar do outro lado do planeta, no Japão. Em 5 minutos ela tá na minha casa. Em 5 minutos. Não importa, qualquer hora. Se eu falar assim, mana, vem agora, ela vem. E é todo o tempo. Não só ela, como o meu irmão, que é o mais velho, a minha mãe, eu já sendo mãe, é todos 3, direto. Leide, como é que tu tá?
minha filha, como é que você tá? É todo tempo procurando. Às vezes até fica assim, poxa, parece até uma adolescente, né? Não, que mas fica perguntando. eu acho que foi a criação. Eu acho que foi a criação. A gente Porque era muito lá no mamãe, Brasil Unida, viu? Porque era nós três, nós quatro. É. Nós três e a mamãe. Então, assim, a mamãe sempre criou a gente muito unidos. Unidos. Muito unidos. Assim, da gente não brigar. Quer dizer, a gente brigava, mas ela fazia, nem que fosse na porrada, ela fazia a gente se unir. Então, assim, a criação da minha mãe foi... A família é tudo. É muito importante. Então, nesse sentido... Até hoje. Até hoje. Até hoje. Só que hoje a gente já não briga, né? Quando a gente morava junto, era briga mesmo. Hoje já é de boa, cada um fica no seu buraco e não se mete muito, mas... Quando tem que se meter, se mete, mas... Mas, assim, na hora do perrengue, sim. Na hora do perrengue, tá todo mundo ali unido. Isso, graças a Deus, é muito bonito. E o que foi bom pra ti, por exemplo, eu já tava aqui. Agora, pra mim, já foi um pouco difícil, porque quando eu cheguei, não tinha ninguém. Né? Então, a gente tem aquele... como é que se diz? Segurança, onde se agarrar. É verdade. E aí ajuda bastante. E eu, graças a Deus, assim, eu já pensava assim, ai meu Deus, se não der nada certo, eu corro pra minha irmã. Esperar os 3 meses, eu vazo. Foi a mamãe a mesma coisa, porque como a gente tava aqui, lembra que a mãe conheceu um cara que a gente já contou essa história da mamãe depois. Conheceu um que ele era tão mão de vaca, um holandês. Tem muito holandês aqui, mão de vaca. Olhando pra um agora. Não, é sério, gente. Muito mão de vaca. Que até uma meia, que a minha mãe disse, olha, que tava muito frio, eu preciso de uma meia. Ele tirou do pé dele e deu pra ela. Era amor. Não, é sério. E aí a minha mãe disse assim, nossa, se sobrar metade de uma batata, ele enrola no coisa meio fio. Como é aquele plástico fio, sei lá, transparente, e bota na geladeira. Misericórdia. Ele era muito mão de vaca. É o da moto? Era o que eu ia falar mesmo? É o da moto? Não, era outro. Não, era um primeiro. Ah, sim, que é a segurança. Aí a minha mãe foi, ligou e disse, vem aqui, pelo amor de Deus, que eu não aguento ficar aqui. Eu lembro. Aí eu fui buscar ela. Nós fomos, eu tava contigo. Tu tava? Eu sei que ele tava. Eu tava com alguém, eu só não sei quem. Era tu, né? Ah. Eu já tava aqui, depois já... Tu já tava aqui. Tu já tava aqui, só que tinha que ter coragem de ir lá pra tirar ela de lá. Aí a gente foi, então. Então foi. Então essa segurança eu já tinha. Quando eu vim, eu já fui mais... Se não der certo, vai ter que dar. Ou vai ou racha. Não vai, porque eu não queria ficar mais naquela pobreza. Ao vender na praia. Oxe, tava cansada. Pegar muito sol. Não, tava cansada, tinha que dar. Vai lá. Não, mas foi uma época sofrida, mas graças a Deus, né? Hoje eu fico assim, olhando o passado. Claro que eu não queria reviver tudo de novo. Mas tem algumas coisas no meio que sim, que valeu a pena. Tipo? Pra mim. O quê? Pra mim. O quê? Eu não sofri tanto como tu. Eu ia pra praia de boa, não vendi nada. Olha, eu vou contar uma história aqui, ó. Que essa história me faz sofrer até hoje. Tá com trauma já. Eu tenho trauma. Ixi, eu também Olha, gente, eu vou falar na cara da minha irmã que a minha mãe me fez. Eu sempre quis fazer teatro. Eu lembro. Eu nasci pra ser Marimar. Aí, o que acontece? Eu cheguei lá em casa com um folheto. Mãe, olha isso aqui, mãe, ó. É teatro, não sei o quê. Mamãe vai e olha pra mim e diz assim, não tem dinheiro, não é pra ti, não sei o quê. No outro dia, mamãe chega lá em casa e diz, olha, tua irmã linda, maravilhosa. Minha mãe teve a coragem de me falar na minha cara, a tua irmã é tão linda, que ela só foi colocar o pé lá no teatro e escolheram ela. Foi. Mentira! Eu fiz. Mentira! Peraí! Deram de graça pra ela uma bolsa. Mentira! Mentira da terrível. Que um dia eu fui pagar as contas, o que tava lá no meio? Uma fatura. Pra pagar. Minha mãe foi muito mal comigo. Mas eu conheci um monte de famosos também. Pois é, eu queria conhecer a Xuxa, tu conheceu?
Não era a Xuxa, não. Não, a bailarina dela na época. Não, mas tava aqueles bichos famosos lá, tudo famoso daquela Tinha, época. muito famoso. Do pessoal da Da Malhação. Terra Nostra, da novela da Terra Nostra. Tinha um que eu sempre tinha um sonho de conhecer, só que eu esqueci o nome dele agora, que ele era Então muito não era famoso. sonho, tu tava dormindo. Não, Tu esqueceu era o nome dele? É porque já tá velho. Eu não lembro mais direito. Mas eu conheci bastante Morreu? gente. Não, ainda não. Ainda não. Vai lá. Aí... Que é que a gente tava falando aí? Que tu tava sofrendo na praia e eu tava fazendo teatro. Tá vendo, gente? Eu sofri por isso. Por isso. Não, mas botando assim o pingo no i A mesmo. lágrima desceu. O pingo no i, por mais que a mamãe tenha se esforçado nisso, que pra mim não deu Mamãe em nada. se esforçou em quê? Não deu em nada. Pagando minhas contas lá. Pois é. Ah, tá. Extrovertida. Não, mas ajudou que tu abriu a boca. Ajudou, que eu era muito fechada. Era tímida mesmo. Eu já sempre fui mais extrovertida. Aberta, Nha. Aí... Era o que mesmo que a gente tava Mas eu falando? sempre ia na tua cola. Não era no sentido assim... Não, tu não ia na minha muitas cola. das vezes sim. Tu era minha Muitas mochila. das vezes. Gente, olha, quando eu era mais nova, eu fazia atletismo. Isso aqui não Tu era corria. boa, tu era Isso aqui boa. não corria nada. Não corria nada, mas a minha mãe dizia: se ela não for, tu não vai. Eu ia competir. Se ela não for, tu não vai. Aí, Mas tu tem que explicar o porquê. que porquê de quê? O porquê. Eu não namorava não, tá? Tu já tava lá, tá? Não. Tu já tava lá na escola Eu pegando fui namorar com 5. 18 anos. Mentira, com 13 tu já tava. Mentira, Eu fui com 15, tá? Com o irmãozinho da igreja. Pode falar. E tu já tava. O Não, Joey. daqui. Achei no Misericórdia. Facebook. Ai, não. Não, voltando. Misericórdia. Terrível. Aí, era o que mesmo que eu tava... Tu tá queimando o meu filme? Não, tu mesmo tá se queimando, dizer que era Eu? preferidinha de mamãe. Essa parte sim, mas da mamãe me obrigar a ir contigo. Não, porque nem sempre eu queria ir, não. Não, mas foi mesmo. Eu não podia fazer nada. Só vai se ela for. Só vai se ela for. Não, mas muitas das vezes eu também. Vem não só dizer que era tu, não. Nunca. Nunca. Com certeza. O que? Tu fugia? Não, mas tu fugiu. Ah, é Eu por nunca fugi. eu vou foi? contar, vou Não, contar, vou quem? contar, vou contar. Vou contar. Se eu tinha que ir atrás de ti, porque tinha um Eu motivo. nunca fui. Tu nunca foi atrás de mim. E quem Tu foi tava na minha... Você já fugiu de casa, que eu ia apanhando Ah. por causa de tu. Ah, mas essa história eu foi ia bonita. pagar o Por quê? pato. Porque mamãe todo tempo falava assim: a porta da rua é serventia Serventia da de casa. casa. Eu disse, então eu vou servir-me. Não, mas tu colocou uma coisa. Eu vou me Eu embora. já fiz 18 anos, que Mentira, não sei eu o quê. falei isso? Sim. Foi? Sim. E na época tava o Dinho lá em casa. O Dinho Não, isso eu sei, apareceu, mas eu foi. falei que eu fiz 18 anos. Foi. Não, eu sei. Mas A tua tu sorte. sabe por que eu fui embora? Porque eu queria ir para um negócio de teatro. A mamãe disse: você não vai. É, no José de Alencar, eu Era, lembro. e era a minha última oportunidade de ir. Ela se despediu de mim igual o Chaves. Ela chegou pra mim, foi colocando as coisas. Eu, Mickey, não faz isso, Mickey. Porque a mamãe é assim, né? A mamãe parece que tem um 7º sentido. Ela vai Até lá. 8. Até hoje, menina. Aí ela arrumando as malinhas dela. Mickey, não faz isso. Porque se ela fugisse, com certeza entra na porrada, né? Aí pronto, ela foi lá, arrumou as malinhas dela. Tchau, Leide, eu te amo, maninha. Depois eu volto, não sei o quê. Eu tô indo embora. Mas Foi eu lá se tive despedir. coragem. Foi lá se despedir da nossa cachorra Raja. Fui, Dizendo também tchau, de todo mundo tchau. Quando ela sai, aí eu disse, agora pronto. Não tinha como esconder as coisas, né? No sentido assim, a tábua, a chinela, essas coisas. Aí quando dá foi 10 minutos. O Dinho. Não, o Dinho tava lá. Não, o Dinho não Dinho estava. tava que tu e ele ficou rindo na hora que eu fui me embora pegar o ônibus. Tu e ele ficou rindo. É verdade, é verdade. Tu e o ele Dinho ficou tava. rindo, dizendo: eita, essa daí vai entrar na taca. É verdade. E tu dizendo: não vai, não vai. É. E o Dinho rindo, dizendo: vai. O Dinho, nossa, tá vendo? Ele incentivou. queria ver. Foi. Circo Mas pegar eu tive fogo. coragem de ir embora. Pô, mas voltou. Não, voltou porque a mamãe me achou. Voltou quase pelada, porque a mamãe lá te meteu a porrada, Não, ela mas fez é. todo mundo. Ela me achou. Antes disso, eu quase apanhei, viu? Aí eu fui embora, apanhei, voltei. Mamãe me fez Mas quem foi voltar. que te achou? A Esther? Foi a mamãe. A mamãe que te achou? Eu pensei que Mamãe, tinha a sido a mamãe, Esther. a mamãe tem 10º sentido. Não, porque naquela época, tu tava ainda na casa daquela mulher lá, que Não, eu eu só esqueci. cheguei lá. Que foi tipo um Foi- beco lá. Sim, mas foi que eu pensei assim, eu tava no teatro.
Aí eu pensei assim, não vou sair pela porta da frente, porque a mamãe já deve saber que eu fugi de casa. Então eu não vou sair pela porta da frente. Aí eu saí por detrás, ela tava lá. Ela foi mais esperta que tu. Eu não sei como foi que ela chegou a essa ideia, mas ela já tava lá. Aí eu apanhei. Apanhou feio, né? Quando chegou em casa, tu apanhou mamãe de novo. Só não cortou o meu cabelo porque o Checa entrou no meio. O Checa é nosso irmão, o apelido dele. Ele não deixou. Ele disse, mãe, a senhora pode quebrar ela todinha, mas não é pra cortar o cabelo dela. Eu lembro, filha. Aí não deixou cortar o cabelo. Tá, aí... Por que a gente entrou nessa história? Eu sei que aí... Tá, aí eu vim pra cá. Aí ia casar, tu ficou aqui, conheceu essa pessoa. E aí? E aí ficamos um tempo, não deu certo, aí pronto, cada um foi pro seu canto. Nossa, ficou um tempão. Explica essa história não, aí. Não, a gente chegou a ficar noivo também, né? E foi? Foi. Quando que foi? Que eu não... Andava com uma aliança lá. Sério que eu não fiquei Lembra sabendo? Assim. Foi? Lembra sim. Tu ficou noiva? Lembra assim. Por que eu não lembro? Sei lá, porque também não faz tanto tempo assim também, não. Eu não lembro. Mas também, Foi mesmo? Ficou noiva? Sabia disso, não. Foi. Ele te pediu em noivado? Foi. Tu não via, não? A aliança desse tamanho que eu dava no dedo? Mas eu achei que era de compromisso. Não. Só de compromisso. Não. Assim, compromisso que até compromissada com alguém. Mas ele te pediu em noivado? Foi. Mas vocês ficaram quanto tempo? 6 anos e meio. Olha, é bastante. 6 anos Mas e meio. até hoje. Faz quanto tempo que vocês se separaram? 2011. A gente Faz muito tempo, 11 doida. anos. 11 Faz anos. muito tempo, Primeiro veio aquele doidão lá, né? O Jota. É. Aquele era doido. Sim. Foi ele que tu conheceu. Aí não deu certo ali. Foi muito rápido. Não, mas desde o começo não deu certo. O cara era psicopata. Aí esse daqui que ficou 6 anos. Aí vamos chegar no testemunho pra não alongar, porque, gente, é tanta história. É tanta história. Vamos chegar lá no testemunho. Teve a Neném, a nossa Melina. O que aconteceu com ela? Vamos chegar nesse testemunho para que, assim, né, alerte as mães novas que não sabem que pode estar acontecendo algo com uma criança. Uhum. E aí você... Porque mãe de primeira viagem... Até eu não sabia que estava acontecendo. Eu sei que era algo estranho que estava acontecendo com a Melina, mas a gente não sabia o que era. Vai lá. É verdade. Já no parto, né? Foi muito difícil. E aí tu sabe que eu tive que fazer um parto de urgência, né? Porque até o médico falou, ou a mãe ou a filha. Foi um parto de risco. Aí depois que a Melina nasceu, não era um chorinho normal, porque ela chorava demais, sem parar. Chorava Por mais que eu trocasse os leites e tudo, qualquer coisa era motivo de choro. E ela tinha muito aqui atrás, como é que fala, Miki? Saía muito... Sveite. Suor. Ela tinha muito, muito, muito suor. E ela pequenininha, ela já batia com a mãozinha na cabeça. E ela não sabia falar. Pequenininha, quase que recém-nascida, né? Aí depois de uns 2, 3 meses, a mesma coisa, ninguém dormia e tudo. Eu achava que era motivo, é porque é cólica, é porque isso, é porque é aquilo. Até os médicos, meus médicos aqui falavam. Aí a Melina já estava com 5 para 6 meses. E aí eu falei pro médico, olha, eu não tô mais conseguindo ver o que eu posso fazer, porque tudo que vocês me falaram eu já fiz, segui tudo que os médicos falaram. Aí o meu médico falou assim, não, por eu ser mãe só, né, falou assim, leva pra sua mãe, deixa um final de semana com ela. Aí eu levei a Melina pra mamãe, no outro dia a mamãe já me ligou desesperada. Vem buscar a Melina, porque eu não sei o que tá acontecendo com ela, e ela tá branca que nem uma vela e ela tá desmaiando. E ela era uma criança de 6 meses super esperta, né? Muito esperta. 5, 6 meses, pensa uma criança esperta. Eu já tinha os meus 2. Então, muita coisa que a mamãe falava, eu dizia assim, não tá certo. Porque ela ficava cagando todo o tempo verde. Verde. Eu disse, isso não tá certo. Porque uma criança não fica todo o tempo... Verde. Não, tinha que ser normal. Tinha que ser normal. E ela já estava começando na época também de comer papinha, essas coisas. 6 meses. Tomando água e tudo. Aí, quando foi depois, onde eu tava, eu nem lembro como é que eu tava. Eu sei que eu só peguei o carro e voei pra mamãe. Nem esperei a mamãe falar direito e liguei pro pai, né? E aí, graças a Deus, ele já na hora... Pegou uma ambulância e tudo, porque da minha casa pra casa da minha mãe é a mesma distância daqui ou mais longe, né, Miki? 1h30. Pouco, 1h15, 1h15. É a mesma distância, quase a mesma distância. Aí, quando chegamos lá e tudo,
Aí ela foi para um hospital pequeno. E lá no hospital pequeno eles não tinham máquina de ressonância nem nada. E não conseguiram ver nada que ela tinha. Primeiro ela tomou uma vacina lá e tal, né? Porque Ela foi para um posto. A primeira impressão deles é que achavam que ela tinha epilepsia. Eu falei assim, não, ela não tem epilepsia. Isso não tem nada a ver. Uma coisa não bate com a outra. E quando mandaram ela para o outro posto, pro hospital grande, bem grande, aí na mesma hora e meia hora detectaram que ela estava com meningite e tuberculose. As duas? Os dois. Então, o choro dela, do jeito dela fazer a necessidade dela e tudo, era por causa da doença. E dela tá batendo a mãozinha dela na cabeça, era a pressão que dava na cabeça dela. Aquela pressão. E aí... Foi a hora que a minha irmã chegou, a minha mãe chegou. Na hora, minha família todinha, graças a Deus, esteve lá comigo. O pai também estava presente. E eu, olha, gente, sério mesmo, eu não imaginava nem o que era isso. Eu não meningite. Não, nem eu. Eu sabia o que era. Eu sabia o que era tuberculose. Agora, meningite. Nem eu. Eu falei, o que é meningite? Eu não sabia. Eu achava que era uma doença qualquer, ou então alguma coisa não tão grave. E eu nem quis pesquisar, porque assim. Eu sou muito emotiva. Eu choro por tudo. Por tudo eu choro. Qualquer coisinha eu tô chorando. E aí, eu não quis pesquisar para mim não ter aquele baque, né? Para dizer assim, nossa, o que é isso? O que pode acontecer? E a minha mãe e minha irmã me preveniram disso também. Elas não falaram para mim o que era. Só dizer assim que ia ficar tudo bem, né? E isso a minha filha pequena ainda, 6 para 7 meses. E aí, no desespero e tudo e tal, e eu clamei a Deus. Eu estava sentada numa cadeira e a minha filha desmaiava e acordava, desmaiava. Porque ela assim, ela desmaiava, quando ela acordava era só para chorar e desmaiava de novo. Mas assim, vai ter gente que assiste isso e não sabe o que é, quais são os sintomas do que é isso. E se a pessoa for muito tarde para o médico, o que pode acontecer com a criança é algo assim que... Ela pode perder um membro do corpo, ou então ela pode entrar em óbito. Óbito, ou ficar o resto da vida como vegetando. Foi o que os médicos falaram pra mim. Mas falaram que a Melina iria ficar vegetando. Mas a gente já tá pulando um pouquinho, mas assim, os sintomas, por exemplo, quando eu comecei a ver, quando a minha mãe tava falando, eu disse, não tá normal, não tá normal. E aí, quando ela falou contigo, eu disse, mãe, chama a Mirleide. Porque ela me falou e ela me mandou me filmou ela. Eu disse, ela não tá normal, porque ela ficava tipo um robozinho. Ela se mexia e parava os olhos, parava tudo. Ela parava, ela não piscava. E eu disse, nossa, isso não é normal. Como uma pessoa, às vezes, era como uma pessoa, às vezes, acorda e fica ali. Parada. Mas não tinha como ela falar nada, não, né? E o olho bem aberto, não piscava. E depois ela virava a cabecinha pra esquerda, pra direita. Era bem estranho de ver. E aí dava pra ver que não tava normal. Mas por isso que eu digo, é muito bom você se apegar em Deus e ter a fé em Deus. Porque é assim, uma coisa é você dizer que você serve a Deus ou você tem fé em Deus, outra coisa é você colocar a prática. A fé em prática, exercer aquilo. Porque assim, eu sempre falei, eu creio em Deus, tudo, mas no final, eu nunca tinha colocado a minha fé em prática. Foi quando, no desespero de uma mãe, eu falei com Deus. E na hora que eu falei com Deus, eu ouvi Deus falando comigo. Era tanto que a minha filha estava desmaiada nos meus braços e Deus falou para mim assim, não foi tu que me deste ela quando ela nasceu? Então descansa que ela está nos meus braços. Nessa mesma hora que eu ouvi a voz de Deus desse lado, a minha filha acordou no meu braço, bebê. Ela acordou. Nunca tinha visto assim um sorriso tão lindo dela como eu vi. Ela deu um sorriso tão lindo que veio daqui para cá, caiu uma lágrima do olhinho dela e desmaiou de novo. Naquele mesmo momento, eu tive assim, uma convicção em mim que Deus tinha confirmado que Ele ia cuidar dela para mim e que era para mim ficar tranquila que Deus é Deus. Que Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus da nossa vida. Então, naquele momento, foi como se eu tivesse tomado uma injeção de força, de fé. Assim, eu olhava para minha filha e eu dizia para ela, você não tem nada, você está curada, porque eu creio no Deus que falou comigo. E lá os médicos correndo, todo mundo chorando. E eu fiquei praticamente neutralizada, mas porque eu comecei a botar minha fé em prática. Eu digo assim, que a fé dela foi até maior do que a minha.
Porque o que a gente estava realmente ouvindo dos médicos e o que os médicos falavam. Porque, assim, quando a gente chegou lá, eles são muito diretos também. Muito a gente não se eles prepara não, antes. eles não preparam Não a prepara. pessoa para falar o que é tipo assim, olha, o seu marido morreu. Mas foi isso que aconteceu comigo. Quando na hora que eles falaram assim, olha, a sua filha tem que fazer agora uma operação de urgência na cabeça, porque o dela foi na cabeça. Aí eles falaram assim pra mim, mas se prepare, porque pode acontecer que você não veja mais ela. Falou desse jeito na minha cara. Eu disse o quê? Aí eu e o pai choramos na hora, né? Aí o médico pegou e disse assim, daqui a 10 minutos eu vou lhe chamar, porque eles estão ajeitando a coisa de cirurgia, a sala de cirurgia, e você vai lá se despedir dela. E é assim mesmo? Falou desse jeito. Porque como ela é uma criança, a maioria das crianças, elas não resistem por ela ser muito pequena e sensível. Eles falaram desse jeito. 6, 7 meses, a gente tá falando de um bebê. 6 a 7 meses, de um bebê. Só que a minha fé foi tão grande naquele momento que eu fui acima do médico. Eu falei assim, eu respeito o que vocês estudaram, mas vocês aprenderam com o médico dos médicos. E o nome dele se chama Jesus. E é o que eu creio. E se ele falou... Isso tudo eu falei pra ele. Eu disse, e se ele falou pra minha filha pra me descansar, que ela está nos braços dele, eu creio que a minha filha não vai morrer. Ela não vai morrer. Eu vou lá com respeito do que vocês me falaram, mas eu sei que a minha filha não vai morrer. Aí, depois de assim, uns alguns minutos, vieram chamar a gente. Tinha 2 médicos. E eu peguei na mão do médico, não falei, mas pensei, pedindo para Deus que não fosse... os médicos, mas que Deus, né, fizesse... que não fosse a mão dos médicos, mas sim a mão do Senhor, acho que Deus fazendo a cirurgia na nenê. E demorou bastante hora, né, porque foi a madrugada toda, e graças a Deus... Para obter a resposta. Sim. E quando eles vieram falar comigo, eles falaram assim, mãe, se prepara porque ela está no coma. Já saiu da sala de cirurgia para o coma. Disseram que a operação tinha sido boa, mas que tinham feito 2 operações na cabecinha dela, porque a primeira não acharam a pressão, a doença, né? Onde estava a pressão. Mas parecia assim, que eu estava lá, mas não estava lá. Porque era uma fé, uma confirmação tão grande que nada me abalava. Verdade. Nada me abalava. Eu estava lá, mas eu sabia que a minha filha não estava daquele jeito, daquela forma, porque eu sabia que aquilo ali tudo ia passar. E foi o que aconteceu. Aí, depois que ela ficou lá no coma, o médico chegou para mim, que foi muitos médicos, uns 20 médicos, assim, porque veio médico até da África, né? Porque o caso dela era muito sério. Veio o médico da África e eles falaram, mãe, se prepara, porque agora não depende de nós, depende dela, porque ela que tem que reagir para levantar do coma. E conversaram muito comigo, porque aqueles foram muito bons também, viu? Eu não tenho que reclamar dos médicos daqui. Eu não tenho, eles foram muito bons. Tirando essa parte que eles são direto, a outra parte cuidaram muito bem, tanto de mim como da minha filha. Psicologicamente, arrumaram assistentes sociais, arrumaram tudo para mim não ficar naquele trauma, né? E isso, gente, a gente tá falando que tava nós tudo lá com ela. E fora o que os médicos chamava minha mãe, chamava o meu marido, nos chamavam para falar, porque assim, eles são muito diretos, mas eles têm respeito também. Então, eles respeitavam ela como mãe, mas a parte mais pesada eles traziam pra gente. Então, eu lembro que uma hora eu cheguei pra ela e disse assim, Lady, esteja preparada para tudo. Porque, assim, a minha fé tava pouca. Porque era tanta informação e negatividade dos médicos de dizer assim, também. Não vai dar certo, não vai acontecer, ela não vai sobreviver, porque, gente, a gente tá falando de meningite e tuberculose ao mesmo tempo. Muito grave. Era muito grave. Então, eu falando com a minha mãe, eu dizia, meu Deus, eu acho que... não sei, mas a fé dela era muito grande. Mas Deus me preparou antes. Por eu não saber o que era. E Deus depois falou para mim que era para me esperar nele. Então, isso tudo me fez com que eu colocasse a minha fé mesmo em prática. E graças a Deus, depois que a minha filha ficou lá no coma, os médicos falaram que não ia, né? E era para me esperar o pior. E para a honra e a glória de Deus, 4 dias, no 4º dia, a minha filha acordou do coma. Eu estava do lado dela, ela é um bebê. Eu estava do lado dela, da mãozinha dela ser tão pequena, ela segurava a mãozinha assim dela nesse dedinho assim. Porque ela era muito pequenininha. Era muito pequena. E eu sempre estava assim, porque qualquer coisa, se ela mexesse, qualquer coisa, ela apertaria, né? Automaticamente. E aí, isso aconteceu. E quando ela acordou, ela ficou tipo assim, procurando. Cadê minha mãe, sabe? E não podia fazer barulho, não podia nada, porque é uma pessoa que está ali no coma, né?
E na hora eu só apertei um botãozinho assim, a enfermeira chegou, a enfermeira botou a mão na boca e disse, como? Como? Ela falou pra mim, who can that now? Porque os médicos já tinham preparado elas, as enfermeiras. Não, isso aí... Não tem mais jeito. É meses, é anos, porque ele falou pra mim, mamãe, se prepare. Porque se a sua filha sair, ela vai sair vegetando. Isso. Falou pra mim. Falou pra mim também. Pra Disse mim. que ela não iria andar, que ela não iria falar. Ela ia viver como uma plantinha. Na cama. Como uma plantinha. Que não, ela não iria... Mesmo se ela chegasse a andar, ela não iria falar, ela não iria pensar como nós. Como nós. E graças a Deus, assim, eu sempre fui combatendo eles. Sempre falando, não, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, foi o Deus que falou assim pra mim. E se ele falou, tá falado. E eu vou mostrar pra vocês, que eu falei isso bem sério. Eu disse assim, eu vou mostrar pra vocês que eu vou sair daqui com a minha filha perfeita, do jeito que Deus me deu, ela perfeita como ela nasceu. E foi o que aconteceu. E isso a gente tá falando que ela praticamente ficou lá um mês morando. Um mês e um dia. E assim, ela tava numa área de isolamento. Total. Porque não só a meningite, ela pegou tuberculose também. Do pai também. Nós dois. Então era os três. Então a gente também ficou afastada, a gente já não podia. E quando a gente tinha que ir lá, tinha que estar todo, né? A gente tinha que usar naquela roupa azul. aquela roupa azul totalmente. E outra, aqui na Holanda é bem difícil, não sei como é no Brasil, mas aqui foi a Holanda toda comunicada que tinha caso de tuberculose. Porque, assim, o país, mas se eu não me engano, a Melina foi o terceiro caso, né? Da Holanda. Então, assim, gente, quando souberam que aqui tinha um caso de chamaram o médico da África. Chamaram o médico da África e foi comunicado na Holanda toda. Na Holanda toda que tinha um caso de tuberculose. E a gente também, né, por ser família, todo mundo teve que fazer exame, pulmão, todo mundo, meus filhos, todos tivemos que fazer por causa disso, né? Mas o que é incrível é que tu viveu lá um mês. Uma experiência muito grande, porque lá tem altos e baixos, né? Por exemplo, na hora que você tá lá com seus amigos, família, todo mundo, é uma coisa. Só que quando você tá sozinha, o seu pensamento, a sua vida gira em 360 graus. E foi o que aconteceu comigo. Só que quando eu olhava para minha filha, eu não sei de onde via tanta força. Vi uma força tão grande que tudo aquilo que acontecia comigo, dentro de mim, passava na hora. E eu creio que era Deus fazendo com que eu olhasse para ela e ela me passava força. Ela me passava força. Ela tinha uma força tão grande de querer viver, tão grande, que eu não sei explicar para ti, mano. Eu não sei. Nem eu sei explicar como foi tudo aquilo, porque eu digo assim, meu Deus, eu tô dizendo que minha fé foi pouca. Em ver tudo aquilo, em ver também que ela sempre teve força em querer viver. Ela sempre quis viver. E saiu daquela. Glória a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Os médicos até hoje, porque aqui ou ali, ela vai ficar até os 7 anos, né? Fazendo retorno. Retorno, mas é só pra saber assim, como é que tá o jeitinho dela andar, essas coisas. Mas minha filha é perfeita. Fala tudo, fala os idiomazinhos dela. É muito inteligente. Muito inteligente, que às vezes as pessoas... É sério, gente, não é porque eu sou mãe dela, isso, aquilo, outro, não. Mas até fora os holandeses falam assim, que menina! Parece que menina! Nossa, Deus deu uma inteligência pra menina que ela... Além dela ser inteligente... Não tem vergonha. Ela é inteligente, mas ela é muito... À frente. Ela é muito pra frente. Ela é muito além. E assim... Antes que vocês ela é muito comunicativa com todo mundo. Gente, ela nem parece que algum dia na vida ela sofreu. Por exemplo, quando ela fez a cirurgia na cabeça, ficou uma cicatriz grande. Mas hoje nem dá pra ver. Não dá, porque só tá por debaixo do cabelo. Assim, é só uma cicatriz pequenininha, mas foi onde fizeram a cirurgia. Mas, como o médico falou assim, ela vai ficar com a perninha torta. Não ficou. Não. Ela anda perfeito e... Para a honra e a glória de Jesus. É uma criança, assim, que se vocês olharem hoje, ninguém diz. Não. Ninguém diz que um dia Só ela se um dia a gente contar e as pessoas, meu Deus, ela passou por isso. Mas fora isso... Isso porque a gente tá cortando, tá? A gente tá detalhando porque a gente tá aqui fazendo podcast e ela tá doidinha pra estar aqui com a gente. Então, a gente quis trazer isso aqui para dizer que
por mais que você esteja numa situação que não tem solução, que você acha que não tem, que é só um buraco negro, tenha fé. A fé remove montanhas, a fé ressuscita, a fé ela muda, a fé ela transforma, né? A fé é tudo. E é fé de crer que existe um Deus que está ali para fazer tudo que vem através do nosso coração, né? Porque nós somos limitados, mas quando você põe a sua fé em prática, a gente vai além. Porque é uma coisa assim sobrenatural, do jeito que Deus ele cuida, do jeito que Deus ele trata, e se ele falou, tá falado. Se eu não tivesse colocado a minha fé em prática, eu não estaria aqui para contar esse testemunho tão lindo, porque Deus ele é assim, quando ele faz por completo. Mas você tem que crer. E para falar outra coisa, teve uma outra criança que também teve na mesma época, que a tua, né? Tu estava contando isso aí. E a criança hoje vegeta, né? Na mesma época. Então eu digo assim, porque não foi a mãe, foi porque foi um pouco mais tarde, né? A criança, ela não foi atendida também. E foi em Amsterdã. Foi em Amsterdã. A mãe dela, que é a avó, que mora no Brasil, ela pegou e disse assim, olha, isso não tá certo. Eu acho que a minha neta está com meningite. Só que a filha deixou passar e 3 dias depois, quando ela foi no médico, já foi tarde. Já foi para a criança fazer tudo como tinha que ser feito, mas acabou vegetando. Hoje tá. Porque a meningite, ela tem casos nos órgãos da pessoa que ela atinge. Tem algo que é fatal. Por isso que pode, eles dizem assim, pode vegetar, pode morrer, ou pode cortar algum membro do corpo, né? Alguma coisa assim. É incrível, né? O caso dela foi de vegetação. Né? Hoje em dia, eu acho que ela deve ter uns 7 anos por aí. É a Melina. Não, ela não, tem a menina. não, mas a menina tem. Ela era mais velhinha. Mais velhinha, 1 ano e meio. 6,5, então. A Melina tem 5. Tem 5 anos, é a menina mais linda, inteligente. Que a gente queria só falar isso aqui. Porque, assim, a nossa história é bem grande. E a gente trouxe isso aqui bem rápido, esse podcast. Eu nem sei quantos minutos está dando. Então, é só acreditar em Deus. E colocar a fé em ação. Hoje em dia, eu penso assim, não vale a pena a gente ficar se matando, remoendo e achando assim, se não deu certo aqui, então tudo acabou. Não acabou nada. Não acabou nada. Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele sabe até onde a gente pode suportar. Mas se a gente crer nele, botar a nossa fé em prática, como eu falo, hoje em dia eu boto tudo, a minha fé em prática, tudo. Porque se a gente for olhar para nós mesmos, a gente sempre, né, vai cair. A gente sempre vai fracassar. Mas graças a Deus que Deus ele é maravilhoso e deixa uma fé assim gigante para a gente, né, prosseguir naquilo e fazer como ele quer, que tudo dá certo. E eu louvo e agradeço a Deus sempre. Quando eu olho para minha filha, assim, o sorriso dela, o choro dela, a força realmente, dela, ela é um testemunho o jeito vivo. que ela olha para mim assim. E muitas das vezes ela diz assim, mamãe, não fica assim. Às vezes, tem aqueles momentos nossos, né? De mãe. Aí ela parece que sente. Aí ela olha assim pra mim, começa a me abraçar, beijar, diz assim, mamãe, não fica assim, eu te amo muito, eu isso, aquilo, outro, sabe? Começa a deixar o amor dela todo pra mim, que eu fico assim, meu Deus, que criança maravilhosa. É Deus mesmo, é Deus. É Deus. Então, só pra dizer que família é tudo, tá? A gente esqueceu de falar que minha mãe arrumou um velho. E veio pra cá, o que a gente tá falando que minha mãe tava aqui. Minha mãe já mora aqui, tá? Mas isso vou chamar a mamãe pra vir aqui no podcast. Vai ser top. Também. Confrontar minha mãe. Falar, né? Só gostava mais dela do que Com certeza ela vai dizer que não. Eu amo os 3 do mesmo jeito. Mas ela batia mais no Checa. Mas o Checa aprontava também, viu? Não, a gente era bom. Só tu que deu em cima do Beto. Nunca essa Beto, história nosso tá mal melhor contada. amigo. Mentira, que era assim, ó. A gente morava na vila. Rapidinho. Voltando lá de voltando novo. No tempo. Não, tempo. vou ajeitar Olha essa o testemunho aí. A gente encurtou, tá? Peraí, só falar rapidinho aqui o testemunho. A gente encurtou. Deus é maravilhoso. Mas volta aqui, tu deu em cima do Beto. Não, tá errada essa história. Deixa eu contar. Como eu era novinha, fresquinha lá no bairro, a Gi já morava lá e eu tava com elas. Então a Gi era afim dele, do Beto. A gente tá falando do menino mais lindo da rua.
Aí ela era afim dele. Só que ele começou a gostar de mim. Tá errado essa história, sabe por quê? Porque eu sou da história lá ainda, que eles iam pras rádios mandar música oferecendo pra quem gostava. O Beto fazia cartinha e o Beto mandava fita. Naquela época era fita, né? A fita de música. Era. Que botava no Walkman. Era aquilo. Ele fez. Fazia. Olha. Sempre insistindo, ele vai assistir esse podcast. O Beto, era tu que era afim de mim. Eu nunca... Eu dizia, era na lata que eu não queria. Não, é brincando. Não, mas é verdade mesmo. Era verdade. É verdade. Gente, a gente vai encerrar o podcast de hoje porque a gente tem que comer ainda. É final de ano. É final de ano. A Melina, né, nossa princesa, tá esperando a gente lá embaixo. Quero agradecer a todos vocês que assistiram aqui esse podcast. Foi um podcast meio assim, um enrolando em cima do outro, né? Mas a gente chegou no objetivo que era contar a história e dizer que Deus é acima de tudo e de todas as coisas, que é maravilhoso. Tem algum recado pra deixar? Eu tenho. Só que ame muito sua família. Diga todos os dias pra eles que você ama. Todo dia não. Todos os dias, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Todo dia. Não te ligo, mas quando eu ligo, Deus sabe que eu amo tá doido, eu amo demais a minha família. Como eu falei no começo, eu não sou muito ligando isso, aquilo, outro, não. Mas quando você tiver a oportunidade, nunca deixe pra amanhã. Fale hoje, porque o dia de amanhã não pertence a nós. E desejar pra todo mundo um ótimo 2023. E que a gente esteja muita saúde e rico, muita tá? Saúde. E rico. E rico de preferência. E que muito esse milionário. podcast cresça. Deixa logo o teu like, entendeu? Se inscreve no canal, deixa o teu comentário. E se quer ver ela aqui de novo, escreve aí embaixo. E outra... Escreve também mamãe. Hashtag quero ver mamãe. E outra coisa. Se quer fazer o seu nariz, ela vai fazer. Ela vai fazer. O que eu fiz primeiro, ela vai fazer. Eu quero agora. Fazer muito. Se quer fazer o narizinho, a sua bariátrica, o seu cabelinho, o seu dentinho, ó, o dente perfeito dela aí, ó. Perfeitinho. O que a gente vai fazer? Me liga, me chama nas minhas redes sociais e a gente vai pra lá, pra Turquia, ajudar vocês, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada por ter assistido esse podcast de hoje. Deixa aí teu recado logo, que eu já deixei. É isso mesmo. Feliz 2023 pra todo mundo. Obrigada a todo mundo. Obrigada ali ao produtor que tá dormindo. Obrigada, dá palma. Obrigada, gente. Palma pra nós. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Tchau.